Gente, motorista de caminhão que foi preso acusado de fazer parte de uma quadrilha de assaltantes luta para provar que é inocente. Olha essa história. A polícia estava investigando uma quadrilha de roubo de carga quando interceptou uma mensagem que partiu do rádio de trabalho do João, do caminhão do João. Eram criminosos combinando o próximo ataque. Só que o João diz que não era ele quem estava usando o rádio. Ele diz que os verdadeiros criminosos usaram o rádio que ele deixou dentro do caminhão enquanto descarregava uma carga. O próprio delegado do caso disse que a voz que aparece na mensagem não é a voz do João. A vítima do assalto não reconheceu João como um dos criminosos. Mesmo assim, ele ficou quase 2 meses preso. Agora, João perdeu o emprego, está respondendo ao processo que já se arrasta por um tempão, e o João não desiste da luta para poder trabalhar e viver normalmente. É um homem que quer provar a inocência. Ele estava descarregando o caminhão, estava lá ocupado, alguém entrou no caminhão dele, sintonizou a frequência combinada pelos bandidos, combinaram algo e saíram. A polícia interceptou essa conversa. Ele diz que não fez isso. Ele diz que não teve essa conversa. A voz não é dele. Só que ele foi preso por isso. Reportagem na tela, Balança. João viu sua vida desmoronar há 2 anos. Em 2020, o motorista de caminhão foi preso, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Uma acusação injusta e arbitrária. Eu achei que eu ia chegar e no máximo não precisa nem contratar advogado. Eu achei que eu ia sair no máximo 2 dias, ou até antes disso aí. Aí nisso aí já fiquei lá preso. Aí depois, quando cheguei lá, que eu fui ver o quanto era grave. João foi colocado num crime por causa de um rádio celular. A polícia rastreou em 2015 uma ligação que teria feito do celular do caminhoneiro falando de um roubo de carga de tecido. O motorista de caminhão acredita que alguém na época tenha pego o celular que ele deixou dentro do caminhão, numa empresa que ele trabalhava, e feito essa ligação com essa quadrilha de roubo de cargas. A polícia investigou e viu que a voz não tem nada a ver com a minha. São vozes completamente diferentes. Depois de 1 mês e 20 dias preso, João foi solto porque a defesa pediu um habeas corpus. O delegado que investiga o caso afirmou no documento enviado ao Ministério Público que é necessário cautela no caso, porque, segundo ele, outra pessoa pode ter usado seu terminal naquela ligação. Haja vista seu tom de voz ser diferente do habitual observado pelos analistas. Além disso, todos os outros diálogos de João naquele dia referem-se a questões profissionais lícitas. Ele também conseguiu o direito de trabalhar. A empresa que ele trabalhou durante 12 anos, com carteira assinada, nunca deixou de acreditar na inocência de João. Ele aguardava até agora o encerramento do processo, trabalhando e cuidando da família, até que tudo mudou. Em julho deste ano, na primeira audiência do caso, a vítima negou reconhecer João como um dos integrantes da quadrilha do roubo de carga. Um passo importante para provar a inocência dele. A última, que colocaria um fim de vez nessa agonia, estava marcada para outubro, mas o juiz resolveu adiar para 2023. Além de postergar a agonia do João, coincidentemente, ele também foi demitido da empresa que trabalhava. Agora, João está com dificuldade para arrumar emprego. Aí que acontece, a seguradora não autorizou, porque se acontecer um sinistro no meu caminhão, a seguradora não paga para eles. A empresa até que quis me ajudar, mas só que sem a seguradora não tem como eu carregar a carga dele, porque qualquer situação que acontecer, a empresa fica sem um reembolso, né? Esse advogado explica que mesmo com o processo pendente, a demissão de João pode ser contestada, pois esse tipo de discriminação não é permitido. Especificamente neste caso, onde o caminhoneiro teve problemas judiciais, chegou até a ser preso e hoje está totalmente liberado, é uma questão muito interessante porque não se pode ter pena eterna. Então esse aspecto poderia até caber um dano moral, caber uma ação de indenização contra a seguradora.
Aproveitando do ponto de vista trabalhista, este tipo de pesquisa, esse tipo de discriminação não é permitido. O motorista de caminhão colhe mais uma vez os frutos ruins de uma injustiça. Ele, que é casado e tem 3 filhos, não sabe como vai fazer para sustentar a família. Eu estava trabalhando, estava tendo meu pão de cada dia, mas agora as portas se fecharam. Inclusive, eu fui tentar fazer uma ficha numa empresa aqui em Cotia mesmo. Aí chegou lá, puxaram e viu que eu estou com um sinistro. Até o cara falou para mim que se eu sabia que eu estava com, fala, objeto em pé, né? E infelizmente não estou conseguindo trabalhar em lugar nenhum. O presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do estado de São Paulo diz que esse tipo de bloqueio feito por seguradora é ilegal e arbitrário. Tem solução para o problema dele é grave, problema difícil e que tem que ser cuidado de perto, para não virar um bicho de 7 cabeças. João está enfrentando dificuldades financeiras e terá que correr atrás do prejuízo. Até lá, as contas não esperam para chegar. E tá terrível, porque a gente tem família, a gente tem os sonhos. Eu praticamente desse 1 mês e 20 dias que eu fiquei preso, tive que vender tudo que eu tinha. Tinha um mercadinho, tive que desfazer. A educação que eu tive é trabalhar, não roubar.